Olá pessoal, meu nome é Albino Júnior, estamos aqui mais uma vez para resolver um problema. Desta vez vamos atacar a unidade dinâmica de um ponto material. Bom, nós temos aqui um exercício simples, como sempre, e antes de nós começarmos a resolver o problema juntos, peço que coloque um like, partilhe o vídeo e subscreve o seu canal se ainda não se subscreveu e let's go. Bom, nós temos aqui um problema, né? Este problema diz o seguinte: uma rampa está parcialmente coberta por neve. Na base do plano inclinado de ângulo de elevação alfa existe mais neve do que no topo. Okay? Sabe-se que o coeficiente de atrito aumenta linearmente com a distância x ao longo da rampa. Seja a constante dessa proporcionalidade direta entre o coeficiente de atrito e a distância x. Ademais, assume que o coeficiente de atrito variável é igual ao coeficiente de atrito estético, que é igual ao coeficiente de atrito cinético, e que x igual a zero corresponde exatamente à base do plano. Mostra que a velocidade inicial com a qual a caixa é inicialmente empurrada para subir o plano até se imobilizar e ficar em repouso no topo é V0 igual a raiz quadrada de 3 gravidade seno ao quadrado do ângulo de elevação do plano sobre A é a constante que nós vimos lá, vezes cosseno de alfa. Ora vejamos, é um problema relativamente simples. Se nós formos observar, vamos tentar interpretar a situação e ver o que está a acontecer de fato. É-nos dado um plano inclinado com um ângulo de elevação alfa, ok? E na base desse plano inclinado, ok, nós temos aqui o nosso bloco, ok? Só que este plano inclinado, ele está coberto por neve, certo? Então nós temos aqui neve, para pensar a vermelho, nós temos aqui neve. Aqui na base há mais neve do que no topo, não é? Há mais neve do que no topo. Bom, nós sabemos que nós temos aqui este percurso ao longo do plano. Vou chamar de percurso X, correto? Chamar de percurso X. Vou colocar aqui as coordenadas cartesianas, ok? Aqui, como é um plano inclinado, aqui forma um ângulo reto, isso é imediato, ok? Diz-se também, o problema diz aqui que o coeficiente de atrito aumenta linearmente com x ao longo da rampa, ok? E seja a constante dessa proporcionalidade. Isso significa que o coeficiente de atrito vai ser igual a A vezes x, não é? Aumenta linearmente em dependência da variável x ao longo do plano. Este bloco aqui, ao subir o plano, né? Este bloco vai subir o plano até chegar a um ponto onde ele fica totalmente imobilizado, ou seja, ele para, ele fica em repouso. Então ele fica aqui neste ponto imobilizado. Quando ele sobe o plano até atingir essa certa distância, vamos chamar essa distância aqui, podemos chamar essa distância de x, certo? Bom, o que nós sabemos? Sabemos que este corpo ele é empurrado com uma certa velocidade inicial, certo? Com uma certa velocidade inicial. Só que essa velocidade inicial tem um certo valor, e esse valor certamente vai diminuindo devido à presença do atrito no plano, entre o plano e o bloco em questão. Então, quando ele vai subindo a rampa, a velocidade vai diminuindo até atingir este ponto, onde a velocidade aqui vai ser igual a 0 metros por segundo, porque aqui ele depois fica imobilizado, isso significa que ele fica em repouso, ok? Bom, qual outra consideração que eu posso fazer aqui? Sim, uma consideração importante que nós temos que fazer é notar que o problema diz que o atrito cinético, o atrito variável e o atrito estático, quer dizer, é o mesmo, né? Ou seja, são dados pelo mesmo valor. Ok. Nós sabemos que em todo problema de dinâmica, basicamente, nós iniciamos com a representação correta das forças. Nós temos aqui a força de gravidade que está a atuar, ok? Temos aqui a força de gravidade ou força-peso, ok? Temos a força-peso, ok? Temos aqui a força de reação normal,
temos a força de reação normal. Nós temos aqui o peso no eixo Y, ou seja, a projeção no eixo Y da força P, e temos a projeção no eixo X da força P, né, que é o PX. E aqui nós temos aqui o ângulo alfa. Este ângulo alfa é o mesmo que projeta-se aqui neste ângulo, que é o ângulo que separa o PY e P. Ok, pessoal? Bom, nós sabemos de antemão que esta superfície é rugosa por causa do gelo, há um atrito. Então, como tem atrito, nós vamos representar aqui, vou colocar aqui, temos aqui uma força de atrito, ok? Temos uma força de atrito, ok, pessoal? Agora, vamos supor que eu queira determinar o modo da força resultante. Nós sabemos que a força resultante, né? A força resultante vai ser igual, não é? Segundo a segunda lei de Newton, ok? A força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração, correto? Mas, para este caso, ok? Para este caso, como nós temos aqui um diagrama de forças e que no eixo X nós temos essas duas forças, nós podemos não optar por usar a segunda lei de Newton. Nós podemos usar que força vai ser igual, força resultante neste caso vai ser igual a Px mais a força de atrito, ok? Nós sabemos que P no X, ok, que é esta força aqui, é a componente horizontal do peso, né? É a componente horizontal do peso, que em relação a este ângulo constitui o cateto oposto. Então nós sabemos que P no X vai ser o cateto oposto, né? Como é cateto oposto, logo vai ser P vezes o seno do ângulo em questão. A força de atrito, ok, ela é dada por coeficiente de atrito vezes a força de reação normal, ok? Mas nós sabemos aqui que na componente Y, a força normal, o módulo coincide com o peso no Y, que também é dado por P vezes cosseno de alfa. Portanto, nós podemos escrever esta fórmula como FR é igual ao P, não é? Vezes seno de alfa mais coeficiente de atrito vezes N, ok? Onde que N é igual a P vezes cosseno. Então ficamos com força resultante igual. O peso de antemão é massa vezes gravidade. Então ficamos massa vezes gravidade, seno de ângulo, mais o coeficiente de atrito, que nesse caso é variável. N é a mesma coisa que dizer P, que é mesmo dizer P vezes cosseno, que é a mesma coisa que dizer M, gravidade, cosseno de alfa, porque peso é mesmo dizer massa vezes gravidade. Então ficamos aqui com massa vezes gravidade vezes cosseno de alfa. Ok, nós já temos aqui a força resultante, o módulo da força resultante, certo? O módulo da força resultante, porque a força resultante, em termos vetoriais, vai ter um sinal negativo porque ela é contrária ao movimento, não é? Ao movimento do meu bloco, certo? Então, eu vou solucionar esse problema usando um teorema muito importante, que é o teorema da energia cinética, ok? Nós sabemos que o trabalho realizado pelo corpo, não é? Ou pela força resultante, ao deslocar o corpo deste ponto até este ponto, não é? Vai ser igual à variação da energia cinética deste mesmo corpo, ok? Em outras palavras, estamos a dizer que a energia cinética, a variação da energia cinética vai ser igual ao trabalho, ok? Mas a energia cinética, a variação da energia cinética é a mesma coisa que dizer energia cinética final menos energia cinética inicial. Isto vai ser igual ao trabalho. O trabalho, uma vez que esta força, não é? Uma vez que esta força é variável, porque o coeficiente de atrito também é variável, não é? Porque o coeficiente de atrito depende da distância percorrida x, então vamos escrever aqui logo uma dependência. A força resultante, né, em função de x vai ser igual a massa, gravidade, seno de alfa, mais AX, massa, gravidade, cosseno de alfa. Então, esta força é uma força variável. Então, o trabalho realizado por uma força variável
vai ser igual à integral desta força, não é? Nesse caso que é a força resultante de x, é dado pela integral desta função. Isto a partir da posição. Nós sabemos que o bloco parte da posição, né? Da posição x igual a 0 até a posição x, né? Parte daqui da base até chegar ao topo, percorrendo uma distância x. Então parte da posição inicial, x igual a 0 até a posição x, ok? Ok, pessoal? Assim sendo, vamos analisar uma coisa. Uma vez que a força resultante está oposta ao movimento, então o trabalho realizado por essa força resultante é um trabalho negativo, como eu disse, né? Ou seja, estamos perante um trabalho resistente, ok? Estamos perante um trabalho resistente. Além disso, nós podemos verificar que o corpo no topo ele vai permanecer em repouso, o que significa que a energia cinética final vai ser igual a zero, né? Uma vez que a energia cinética é dada por massa vezes velocidade ao quadrado por 2. Se a velocidade for nula, então a energia cinética também é nula lá no final. Então ficamos com a energia cinética inicial. Então nós ficamos aqui com menos energia cinética inicial igual a menos a integral de x nos limites inferiores 0 a x da função resultante, ou da força resultante, digo. Podemos eliminar esses dois sinais, menos e menos, né? Quando podemos multiplicar a equação por menos 1. Então ficamos com a energia cinética inicial, vai ser massa, velocidade inicial ao quadrado, sobre 2, igual à integral de x, de 0 a x. A minha função aqui é dado por mg seno de alfa, mais ax mg cosseno de alfa. Isso tudo aqui de x. Então, a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 vai ser igual. Isto aqui é uma constante, né? Então a integral disto fica mg seno de alfa vezes x, mais, aqui nós temos a variável x, então a integral disso fica a mg cosseno de alfa vezes x ao quadrado sobre 2, sendo uma integral definida de x a 0. Correto? Bom, então nós temos aqui mv ao quadrado sobre 2. Os limites de integração são x, que é o limite superior. Então, substituindo x aqui no x, ficamos com mg seno de alfa vezes x, mais a mg cosseno de alfa, x ao quadrado sobre 2, não é? E subtraímos substituímos este aqui, não é? Que é o limite inferior. Nós ficamos com 0. Quando substituímos aqui por 0, todo esse produto fica 0. E quando subtraímos aqui por 0, também ficamos com 0. Então, esta parte fica completamente nula. Ok, pessoal? Fica completamente nula. Então, ficamos aqui com massa, velocidade ao quadrado sobre 2, vai ser igual. Podemos aqui colocar em evidência o fator comum, que é m, ok? M. Então, ficamos aqui com m igual a xg seno de alfa, mais agx ao quadrado sobre 2 cosseno de alfa, ok? Colocando m em evidência. Podemos simplificar o m. Então, simplificando o m e passando 2 a multiplicar, ficamos com velocidade ao quadrado igual. Esse 2, quando multiplica aqui, fica 2 vezes x, gravidade, seno de alfa, mais esse 2, quando multiplica aqui, ficamos com agx ao quadrado vezes cosseno de alfa. Então, nós encontramos aqui a velocidade em função de x. Note que o nosso objetivo aqui do exercício é para mostrar que a velocidade inicial é dada por raiz quadrada de 3 gravidade seno ao quadrado de alfa sobre a vezes cosseno de alfa, onde que a é exatamente a constante da proporcionalidade direta entre o coeficiente de atrito e o deslocamento ao longo da rampa. Vamos analisar um pormenor. Nós sabemos que este corpo, ao subir, não é, o plano, né? Ao subir o plano, ele vai diminuir sua velocidade até ficar completamente imobilizado. Ou seja, vai ter velocidade final 0. Só quando chega aqui neste ponto, ele não retorna. Ele permanece ali, em repouso. Nós sabemos que as forças, existem forças conservativas, como a força peso, que sempre vão estar a atuar no corpo.
ok? Sempre vão estar a atuar no corpo. Temos aqui PY e aqui nós temos aqui PX, não é? Aqui temos alfa. Esta força sempre vai atuar no corpo. Só que se esta força impulsiona o corpo para o sentido esquerdo, ok? Significa que essa força faz com que o corpo desça. Mas o corpo não desce, ele permanece em repouso. Como? O que faz com que esse corpo permaneça em repouso? É exatamente a presença da força de atrito. Então, nós temos aqui uma força de atrito, ok? Que faz com que o corpo, que faz com que se equilibre com este peso no X, de modo que o corpo não deslize para baixo. Ok, pessoal? Então, aqui o corpo está em repouso. Se o corpo está em repouso, significa então, ok? Significa então que o peso no X vai ser igual à força de atrito, porque as duas forças se equilibram mutuamente, de modo que este corpo não se movimente. Só que esse atrito não é um atrito qualquer, mas sim é a força de atrito estático, ok? É a força de atrito estático, ok? Então aqui nós temos peso no X, já sabemos que é massa, gravidade, seno de alfa, e a força de atrito é mesmo dizer coeficiente de atrito, mas como é uma força de atrito estático. Então espero que tenham gostado da resolução e não se esqueçam de comentar, não se esqueçam de colocar um like e partilhar o vídeo. Eu sou Albino Júnior, abraços, até a próxima.